Em 1888 foi extinta a escravidão. E a agricultura passou a necessidade de trabalhadores. Então começou a faltar trabalhadores. E o presidente da época teve a feliz ideia de trazer uma empresa inglesa, a Railway, para fazer o transporte ferroviário. Servia para escoamento da produção agrícola, que era do interior para São Paulo. Uma característica básica da nossa cidade, aliás, de toda a região, era a economia agrária, sabe? Então houve uma transição da economia agrária para a economia rural industrial. Então o governo brasileiro pôs à disposição dos imigrantes, podiam trazer famílias e garantia para eles aqui salário, alojamento e trabalho. Então eles preferiram comprar os imóveis, terrenos, ao longo da ferrovia São Paulo Railway, hoje Santos Jundiaí. Santo André, na verdade, virou Santo André em 38 só. Até 38 ele era um distrito de São Bernardo. Bem, o Carlos Gomes ele era um espaço inicialmente... Bom, primeiro ele foi lá na Oliveira Lima, né? Era utilizado para baile, ele era utilizado para reuniões, ele era utilizado para jantares, ele era utilizado também como cinema e como teatro. Minha mãe, acho que antes de namorar meu pai, já ia dançar com Carlos Gomes. Quando ela era solteira, ela frequentou bastante. Era a única diversão deles. Foi inaugurado aqui, foi 15 de agosto de 1925 foi a inauguração do cinema. Naquele tempo passava só teatro, vinha peças de fora, como de Campinas, do Rio. No Cine Carlos Gomes, que é o Cine Teatro Carlos Gomes, a banda, acho que 2 ou 3 vezes por ano, fazia um espetáculo. Era uma banda sinfônica, era uma orquestra. Nós tocávamos o Guarani, a Traviata. Carlos Gomes, aonde ele está, a localização dele e essa cidade que surgiu principalmente, fortemente após a implantação da ferrovia e a implantação das indústrias ao redor da ferrovia, ele é um marco importante de encontro de lazer dos trabalhadores, né? Essa era uma cidade operária, vinculados às indústrias que estavam se colocando ao longo do eixo da ferrovia. Então a gente tem um momento de crescimento, de transformação da cidade, do espaço urbano, de uma cidade que era de operários e que precisa das atividades de lazer, e um empresário vai e implanta esse cinema, primeiro lá onde hoje a gente conhece como Largo da Estátua, e depois traz aqui para Senador Flacker, para um bairro já com características modernas, uma rua larga, reta, comprida, longa, que liga uma antiga indústria ao caminho para a estação. Então eu tenho toda uma localização importante desse cinema e do crescimento da cidade. Agora, veio, é claro, houve uma explosão demográfica aqui, mas foi a partir do início de 1950, com a implantação da indústria automobilística ao longo da Via Anchieta. Ao tempo em que o Cine Teatro Carlos Gomes estava naquele momento de efervescência. E é importante aqui fazer uma descrição física do Carlos Gomes. Havia plateia, que era um espaço muito grande. Havia também o balcão, o lugar predileto dos namorados. E também havia ao redor da plateia as tais frisas ou camarotes, cujo valor do ingresso era maior. Eu me recordo que aqui, para nós assistirmos ao filme do Carlos Gomes, era uma fila quilométrica e nós entrávamos aqui, aguardavam, demorava até 1 hora para a gente chegar à bilheteria. E o Cine Carlos Gomes, você entrando, tinha uma bomboniere. Era do Seu Fattori. Muito tempo ficou essa bomboniere. E eu lembro bem que o Arthur Gianotti, que era o proprietário na época,
ele ficava assim, meio na porta, de vez em quando na esquina, e os ônibus vinham pela Senador e desciam a Siqueira Campos. E eu morava no primeiro prédio da Senador, do lado esquerdo, né? Tinha um ônibus chamado Circular. 30 passageiros, desciam os 30 e iam pro Carlos Gomes. Era até, e o Arthur ficava na esquina, opa, faturamento, né? Eu sou pipoqueiro desde 1939, que eu iniciei com 12 anos e fiquei 50 anos certinho aqui em frente ao Cine Carlos Gomes. Na época era Cine Teatro Carlos Gomes. Mas o Carlos Gomes, ele tinha aquela entrada na frente, que era uma rua assim que parava, então os carros paravam na porta, né? E as pessoas entravam assim, era bem uma coisa glamourosa. Agora, o interessante é que a fachada toda do cinema tinha a portaria principal que você entrava, mas a fachada toda tinha aqueles cartazes de filmes que era assim, tipo 1,5 m por 80. Então, eles punham os cartazes assim, dos filmes que iam passar durante a semana, nos próximos 15 dias. Então, era muito legal de você ir ver os cartazes. Olha, vai passar esse... E o Carlos Gomes tem uma história interessante, porque ele vem de uma época, o cinema era um pouco misturado com o teatro. Quando Santo André não tinha nenhum teatro, né? Antes de construírem o teatro de alumínio, não tinha nenhum teatro na cidade. Então, os grupos se apresentavam lá no Carlos Gomes. Os anos 50 e os anos 60 foram o auge do cinema, né, aqui no Brasil. De 39 a 49, a gente ia pouco ao cinema, mas eu conhecia o Carlos Gomes, da família Gianotti. Na rua Senador Flávio todos se conheciam, desde o dono do cinema, o dono da farmácia, o dono da alfaiataria. Nessa época eu ia muito pouco ao cinema porque tinha aquela história de para maiores de 14 anos. Com 14 anos, aí eu já podia entrar em filme, que era um marco na vida da garotada, né? E eu vinha muito ao cinema, mas eu me lembro que nós íamos em bando, em turma, e onde é aquele trecho da Cesário Mota, onde eu, aliás, moro hoje, a gente se reunia no footing. Hoje você vai ver que eu não sou bobo e vou lhe ensinar. O footing dos anos 50 até começo de 60 mais ou menos, ele começava a primeira e a segunda quadra da Senador e até a Siqueira Campos, até proibido o carro. Os ônibus vinham, desciam a Siqueira Campos. Então tinha um parque de diversões do Oswaldinho em frente. Então aquilo lá ficou, não sei exatamente quanto tempo, mas esse footing, andar, eu chamo footing. Mas a atração melhor mesmo era ficar na porta do Carlos Gomes para ver o footing. O que era o footing? Era o passeio das meninas que ia para lá e para cá, e nós ficávamos na calçada tirando fita, como se falava antigamente. E no carrinho de pipoca, nós comíamos aquela pipoca tão cheirosa, deliciosa, que nunca mais esquecia aquele sabor. Os rapazes ficavam parados e as moças passando pelo meio. É onde que nós estávamos parados, ela passou. Então, Só tinha sessão terça, quinta, sábado e domingo. Segunda, quarta e sexta não tinha sessão. Era um ponto de reunião ali, né? Ponto de amigos. Era uma festa. E dali que se encontravam, quem sabe quantos casamentos não formou esse vai e vem ali, viu? Namorável. Cinema naquele tempo era encontro em namorados. Vinha no cinema com a sua namoradinha e vai lá, tá. Então toda noite sempre vinha um ou outro procurando. Deixa eu dar umas piadinhas aí, vai ver se fulano está, a outra. Eu digo que foi acho que o primeiro corredor cultural que a cidade teve, né? Que era aquele corredor que ia do Carlos Gomes pela Coronel, né? Que ia até o Tangará, ou vice-versa. Que tinha assim, por exemplo, a missa das 6 de domingo na Catedral do Carmo, era uma missa assim bastante popular, né? E depois as pessoas iam pro nosso bar. Por exemplo, uma coisa interessante era a saída do Carlos Gomes e aquela multidão saindo a pé. Eu tinha essa referência da cidade que se movimentava tanto em torno do Carlos Gomes quanto em torno do Tangará. Porque era o cinema. O cinema era a coisa que a gente tinha assim de maior diversão, digamos, né? A programação era bastante variada, não era uma programação direcionada para
um tipo de cinema. Era uma programação bem aberta, então tinha filmes americanos, filmes italianos, franceses, que apareciam na programação. Eu me lembro de ter visto desses filmes italianos, eu vi alguns importantes, vi filme do Fellini lá, o filme do Fellini, A Estrada da Vida. Eu comecei lá e registrado em 68. Eu entrei lá entrando como lanterninha. Trabalhar com lanterna, com farol. Já aqui 10h30, 11h30, meia-noite, por aí. Porque depende do filme, né? E no 10 Mandamentos tinha 20 partes. 10 Mandamentos dá 3 horas e 40 minutos. Benhuro, Vento Levou tem 4 horas. Um filme, eu gostava da Brigitte Bardot, eu queria assistir o filme da Brigitte e Deus Criou a Mulher. Estava sentada ali e tem uma cena que a Brigitte sobe uma escada e quando ela está subindo a escada, o Marcelo Cardoso Franco, um falecido membro do Panelinha, que ele era muito engraçado, ele gritou: "Ô Brigitte, olha para mim, meu bem!" Ela virou para trás, porque ele já conhecia o filme. Sabia que quando ela subia ali, ela... Olha, mas o cinema inteiro caiu na gargalhada. E que tinha uma famosa sessão do amendoim. Só iam homens. Sexta-feira, 19 horas, era a sessão do amendoim. Só passava filme picante, não é o erótico de hoje. Só passava filme de mocinho bandido. E eu me lembro também, uma outra coisa que eu me lembro, eles faziam uma sessão onde não entrava mulher. Se chamava Sessão Amendoim, que normalmente passava faroeste, que os homens assim adoravam. Então eles iam lá e era já, como não tinha mulher, então já tinha umas cafajestadas de palavrão que falavam no meio. Então a sessão do amendoim até vou esclarecer. Era assim, tinha o pessoal de cima e a gente nunca ia em cima. O pessoal, meus amigos e eu lá do... vamos ver o Durango Kid. Ia na parte de baixo. Aí tinha o palco e tinha um gongo. Então dava o primeiro, dava o segundo, a turma se preparava. Quando dava o terceiro, você tinha que se abaixar, porque o pessoal de cima jogava, parecia uma metralhadora. Eu lembro muito do Carlos Gomes, que a gente ia muito nas matinês. Meu pai é Filadélfio Brás. Quando tinha um bang bang, que meu pai gostava muito, a gente ia de noite. Eu ia com ele à noite para assistir bang bang. Tinha outros cinemas também, mas o Carlos Gomes era o foco ali, fica bem localizado, ele fica no centro da cidade. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui ao cinema sozinha foi no Carlos Gomes. E a gente ia em festas e tal. Era uma festa que tinha só adultos, e aquela coisa de criança que eu não queria ficar lá. O pai falava assim, não, mas eu quero ficar. Eu falava, mas eu não quero, que tava chato. E aí eu acho que um jeito de eu parar de ficar reclamando e tal, eu pedi, então me leva no cinema. Isso deve ter sido assim, em 67. O filme que eu assisti lá foi A Fantástica Fábrica de Chocolate, que teve estreia em 71. Então, eu devia ter uns 5, 6 anos, no máximo. Mas eu me lembro exatamente do meu pai sair da festa, me levar até o cinema. Foi lá, compramos um ingresso, tinha uma escadaria, né, poucos degraus, não eram muitos, mas eu me lembro muito bem da imagem. E de entrar naquele cinema gigantesco, não estava cheio, né? Eu me sentei no fundo mesmo. E essa sensação de estar sentada lá e assistir um filme só. É claro, quando acabou, meu pai já estava na porta me aguardando. Mas eu lembro de um filme que eu assisti no Carlos Gomes, Help, né, dos Beatles, as filas que se faziam em torno do cinema. A cidade teve o seu primeiro jornal diário, chamado Folha do Povo, mas que não estava indo bem das pernas. E o Neil Seller, que originou o Diário do BBC, ainda iria surgir em 58. Nesse período, a imprensa local tinha o Jornal de Santo André, tinha alguma coisa, mas não era nada assim mais significativo. Essa revistinha veio preencher esse vácuo. Trazia sim a programação do Carlos Gomes dessa semana, era uma revista semanal, olha, e trazia notícias culturais, e trazia notícias do cinema internacional, e não só dos Estados Unidos. Então, de repente, você via na capa da revista um artista de Hollywood, e na semana seguinte um artista da cidade. Então foi em 69. 69 foi o primeiro dia que eu fui no Carlos Gomes. Eu tinha 5 anos. Ele já era um cinema com cadeira fixa. Então ele era um cinema de rua. Tinha o Tangará também. Agora veja, minha mãe
que nasceu em 35, quando ela era jovem, então na década de 50, ela ia, minha mãe morava do lado do Carlos Gomes, ela ia ao Carlos Gomes, mas ela ia mesmo com os amigos, era no Tangará, já era outra pegada. Então o Carlos Gomes provavelmente era assim, isso aqui não é mais pra gente, a gente vai lá no Tangará, que é lá que tá a nossa turma. Então quando eu fui no Carlos Gomes aos 5 anos, eu não lembro que filme era, eu lembro que tinha uns dinossauros. Mas ele não foi para mim, que já tinha televisão em casa, tão impactante quanto minha primeira ida ao teatro, que foi no Teatro de Alumínio na mesma época. E aí você vai perdendo essa força de cinema de rua, porque não tem, né? As pessoas têm outras opções de entretenimento. Então eu quero ver um filme, eu posso ver um filme na minha casa, mesmo sem a experiência da tela, né? Ou de, eu vou ao cinema com mais 700 ou 500 pessoas. O declínio dos cinemas, grosso modo, foi com a implantação de companhias de televisão. Ninguém tinha aqui o aparelho de televisão porque era muito caríssimo. E agora, na medida em que as pessoas iam se enriquecendo e se estabelecendo economicamente, eles começaram a comprar um aparelho de televisão. A decadência do cinema vai acontecer aí, com a emergência da televisão. Aqui em Santo André nós tínhamos 17 cinemas. Com a vinda da televisão é que foi fechando todos eles. O último foi o Carlos Gomes. Eu tenho o Carlos Gomes ainda na minha infância bem tenra, né? Eu lembro de, após já meu pai e meu tio fecharem o cinema deles, né? A gente continuar frequentando o cinema. Mas logo já na minha adolescência já começou um processo de decadência, né? Onde os filmes começaram a perder qualidade, começaram a passar mais filmes adultos, né? Filmes pornográficos, essas coisas, já dentro de um momento de decadência dos cinemas de rua, de modo em geral, né? No Brasil. E depois teve a desativação, virou loja de tecido, estacionamento, e aí a história mais trágica aí, que é onde começou a ter a perda do patrimônio, né? Eu li uma notícia que eles iriam demolir todo o espaço, né? E aí eu lancei mão de um relacionamento muito bom, de uma grande amiga chamada Claudete Reinhardt, que ela tinha uma coluna no Diário Grande ABC chamada Encontro. Aí eu escrevi para ela dizendo que eu achava que talvez pudéssemos começar um movimento para não deixar demolir o Carlos Gomes, né? Isso em julho de 87, isso me marcou muito. O Tidinho, o Euclides Rocco, ele falou, olha, estão querendo desapropriar o Carlos Gomes, mas vai querer virar estacionamento, o negócio ali tá... Vamos salvar isso aí? Eu falei, vamos. Aí eu comecei com o SOS Carlos Gomes, graças ao Tidinho. Comecei toda semana, era uma coluna diária, né? Mas eu toda semana tinha o SOS Carlos Gomes ali, pedindo para o pessoal aderir, para todo mundo reclamar, para todo mundo ficar em cima, para comprarem a briga. Queriam fazer do Carlos Gomes um estacionamento, que é um lugar, é coração de Santo André, né? Coração, do lado do Largo da Estátua, que é o ponto zero, o marco zero. Então já queriam fazer um estacionamento ali que seria de muita utilidade para todo mundo ali, não sei o quê. Mas o coração da gente não estava aceitando isso, não podia, né? Afinal, meu pai e minha mãe namoravam no Carlos Gomes. Ele começou a ir para a cultura porque ele se interessou por aquilo, pela memória de Santo André. E ele, quando transformaram o Carlos Gomes em estacionamento, ele falou que aquilo era um assassínio. Estavam fazendo com uma das memórias da cidade. Então aquilo não poderia nunca ter acontecido, que ele queria que aquilo revigorasse, que voltasse a ser o que era, né? Uma casa de espetáculo. Então ele junto com o pessoal do GPEM, ele queria que não só o Carlos Gomes, como várias coisas da cidade, se voltasse a ser o que era. Mas em relação ao Carlos Gomes, foi uma luta que ele encampou
né? Não só ele, né? Como Ademir Médici. Foram pessoas dos mais variados níveis que se uniram em torno, primeiro, do Grupo Independente de Pesquisadores da Memória, o GIPEM, e depois em cima do SOS Carlos Gomes. Essas pessoas se uniram e envolveram todos os segmentos, a começar por esse jornal, pelo Diário do Grande ABC. Saiu uma nota na coluna da Claudete Reinhardt, falando da importância do cinema. Lembro de um arquiteto, Euclides Rocco, que se preocupou com isso. A coluna Memória, que já existia na época, abriu espaço, e o jornal, até em termos de editoriais, defendeu a preservação daquele espaço. Então eu começo a me interessar pelo Carlos Gomes quando nasce o movimento do GIPEM, reivindicando uma série de medidas de espaços que a gente considerava à época patrimônios culturais aqui da região. E um deles era o Carlos Gomes, que estava abandonado. E os produtores culturais, como forma de pressão, de tombar, de comprar aquele patrimônio, que a gente começa a fazer movimentos na porta do Carlos Gomes. Houve lá uma noite maravilhosa de projeção de filmes na parede do Carlos Gomes. Eu não estava à frente desse movimento, mas participei ativamente da coleta de assinaturas. Então a gente correu, buscou assinaturas. Era interessante ver que crianças vinham pegar o papel do abaixo-assinado. A gente fazia um plantão aqui de sábado e as crianças vinham e falavam assim: posso levar a assinatura para minha escola? E as crianças levavam para a escola e traziam depois folhas preenchidas para nós. Quer dizer, foi um movimento que a cidade abraçou pela preservação do Carlos Gomes, isso num momento de mudança de governo municipal. A gente estava saindo de um governo do Brandão e entrando o primeiro governo do Celso Daniel. Eles começou a se articular de uma forma muito grande e o Celso bancou essa luta, né? Mas ele bancou essa luta dentro de uma, que eu acho que era talvez a grande característica dele como gestor, de uma perspectiva muito ampla de cidade. E isso era muito forte porque toda a política cultural de alguma forma foi traçada nesses termos. Depois, com a desapropriação e destinação de prédios públicos para a atividade cultural. Uma coisa que tinha muito a ver com o Carlos Gomes, que eu acho que isso foi quase que conjunto, também a conseguir o prédio do grupo escolar, né? Que era um prédio histórico, um dos primeiros prédios escolares de São Paulo, né? E que lá se transformou no museu, que se começou esse trabalho de memória muito forte, com muito apoio do GIPEM e de todas as pessoas ligadas à memória lá na cidade, que foi o primeiro congresso de história. Desse primeiro congresso de história começou a crescer muito a ideia do Cine Teatro Carlos Gomes como uma memória afetiva muito importante da cidade. E foi como gestor, você não tem ideia do prazer que foi retomar aquela loja de tecido, de panos, e retomar essa caracterização e voltar a ele a ter atividades tanto de cinema quanto de cultura em geral e teatro também de uma maneira muito forte. Um participante da cidade em todos os pontos de vista. Acontece que o Carlos Gomes, de uns anos para cá, ele começou a ser desativado. E assim, pouco a pouco, fecharam a boca dos cantores, caçaram a palavra dos atores, tiraram o sorriso das crianças e fecharam a porta do espaço cultural. A importância também se refere ao fato de que se trata de uma atitude concertada entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada. Um trabalho efetivamente de parceria, porque o SOS Carlos Gomes é que buscou resgatar o Cine Teatro Carlos Gomes, um movimento, portanto, nascido da comunidade, e a prefeitura teve, além da vontade política, os recursos para desapropriar e para fazer uma parte importante da obra. A importância do resgate da história e da memória não está, evidentemente, em recuar para o passado. Está, sim, em retomar, a partir do passado,
uma vocação que tem que olhar para o futuro. E na sequência ele foi tombado como patrimônio municipal. Foi um dos primeiros tombamentos, né? O Conde Fapasa foi criado logo no início da década de 90 e na sequência um dos primeiros tombamentos foi o Carlos Gomes, pela importância e pelo valor cultural que ele tinha para a cidade, enfim, e pela mobilização que naquele momento girava em torno desse bem, né? Que na época a gente fez na retomada do espaço, a gente meio que chamou pessoas que queriam, de alguma maneira, tinha uma mobilização cultural, né, em torno disso, né? Então muitas pessoas vieram como voluntários. No caso eu era funcionário, eu vim como voluntário para me apresentar ali também, né? No caso a banda que eu tinha na época, né? E foi um grupo grande de artistas que vieram nesse mesmo contexto, né? Como voluntários, porque era um momento de celebração, né? Um momento que para a cidade era importante e era um momento da gente ali que tinha atuação cultural na cidade também compartilhar ali do nosso trabalho, né? O Celso Frateschi era secretário de Cultura da cidade, me convidou para dirigir o espetáculo de inauguração. Aí, bom, a gente tinha que contar a história desse teatro. Chamamos o Luiz Alberto de Abreu, que era vizinho nosso, que morava ali em Ribeirão Pires. Vem cá, Alberto, escreve uma história do teatro do Cine Carlos Gomes. E ele pesquisou e escreveu uma bela história que deu o nome de Nosso Cinema. E nesse roteiro dele, ele colocou tudo que tinha acontecido ao longo do tempo, a história do cinema. Ele escreveu uma história fantástica, onde tinha todos esses componentes. O que eu fiz como diretor? Eu convidei os dois protagonistas da peça, que era a Sônia Guedes e o Sérgio Mamberti. Eu convidei para todos os outros personagens, todos atores de Santo André, todos atores amadores, eu não quis deixar nenhum de fora. Todos fizeram parte desse espetáculo de reinauguração. E teve a orquestra, cantor lírico, projeção de cinema, ballet, teve até uma cena de carnaval. Nosso cinema foi dirigido por Antônio Petrin, né? Teve a direção dele, e aí eles me chamaram para poder estar participando do espetáculo, assim. Então eu era o projetista que fazia a projeção de slide lá no Carlos Gomes, e foi uma experiência muito boa, foi um espetáculo lindo de se ver. Emocionante, cheio, lotado, se eu não me engano, se eu não estou enganado, eram 682 lugares. Voltava gente que não cabia dentro do Carlos Gomes, de tanto sucesso que fez esse espetáculo. Os alvos, isso já foi no segundo semestre da LCV, Escola Livre de Cinema e Vídeo, né, que eu sou da primeira turma, e a gente estava desenvolvendo todo um trabalho para se fazer curtas-metragens, né? E eu lembro muito que a gente ia muito no Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes para desenvolver trabalhos lá, né? Mas a gente tinha um carinho pelo Cine Teatro porque ele era amplo, tinha vários espaços, né? Tinha aquele palco, aquela plateia enorme, né? A sala de projeção, eu lembro muito dos espaços que tinha, né? Tanto é que era muito rico você poder fazer uma produção lá, né? Os alvos é esse daqui, a gente fez um DVD, né? E aqui tem os prêmios que foram feitos, né? E depois o aviso prévio, né? Foram feitos, esses dois filmes foram feitos na Escola Livre de Cinema e Vídeo, né? Da primeira turma.
O aviso prévio a gente fez já em 2004, já. Tem toda uma estruturação, foi o que eu mais usei, o Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, né? Por quê? Era a nossa base maior, né? Mas a gente fez algumas coisas nos trens, mas a gente focou muito lá dentro, né? O Carlos Gomes, eu tenho saudade de ficar naquelas poltronas, porque assim, aquele lugar, Santo André podia estar caindo, toró, chuva, povo gritando, buzina. Você entrou lá dentro, sentou naquela poltrona, era um sossego e eu sempre olhava a estrela. São lembranças de um espaço em que você viveu muito tempo. Porque você esperava as pessoas e você pensar, eu sempre ficava pensando, quem frequentou aqui? Quantas pessoas passaram por aqui? Quantos filmes foram projetados nessa tela? Quantos atores, atrizes pisaram nesse palco? Muitos produtores culturais passaram a se apropriar daquele espaço. Eu fui uma delas. Em 96, um ator aqui de Santo André, o Marcos Lemes, eu havia lançado nesse ano um livro cujo título era A Palavra à Parte. E ele fez um monólogo, montou um monólogo com poemas desse livro e me sugeriu que tal apresentarmos esse monólogo no Carlos Gomes, recém-retomado. E eu achei muito interessante, ele fez um monólogo lá, eu tenho até 2 fotos, uma no camarim aqui e outra, um restante da plateia que ficou no final, amigos, e aqui as cadeiras da plateia do Carlos Gomes. E nesse momento a gente... era um sentimento de pertença mesmo, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que voltar a desenvolver. A gente nunca lutou pelo Carlos Gomes sozinho. Naquela época a gente lutava por outros espaços. O espaço da Casa da Palavra, da Casa do Olhar hoje, né? Que são todos dessa época, do início de 90, né? Espaços que são patrimônios públicos e que foram destinados à cultura pelo governo do Celso Daniel. Ele morre em pleno 2º mandato, né? E as coisas retrocedem até fechar completamente e ficar. Olha, o interesse pela história de Santo André, história geral, começou desde pequena. Com 12 anos, eu já lia a coluna do Ademir Médici, que eu sempre fui muito fã, e eu gostava de saber o que tinha acontecido antes de tudo aquilo que eu conhecia. E com o Facebook eu entrei em alguns grupos que já falavam de um pouco da história de Santo André. Eu comecei a colaborar porque eu percebi que nos grupos faltava um pouquinho tinha-se muitas fotos que a gente encontrava na internet, mas não tinha história. E eu me surpreendi bastante porque tem muita gente interessada no patrimônio, em manter a história da cidade, em manter toda a memória. Eu comecei a entender a importância dele quando eu comecei a postar fotos no grupo Santo André Ontem e Hoje, e as pessoas, elas se emocionavam e contavam as experiências. Então a gente tem a pessoa que ficava ali em frente, naqueles footings, né, que ficava namorando ali. Então assim, isso foi agregando para mim uma visão bem diferente do Cine Teatro Carlos Gomes que a minha geração tinha, porque a gente não chegou a pegar essa fase, né, de glória dele. Então assim, vendo as fotos, a importância que ele foi da cidade, para os meus pais também que frequentaram, né, então isso me trouxe as referências que eu não tinha e perceber, né, a importância que ele teve para a população em geral, para todo mundo como referência. A gente tem que entender que esse espaço que foi devolvido para a cidade era um espaço que não atendia ainda as particularidades técnicas que o teatro moderno contemporâneo, que o cinema contemporâneo tem. Então a gente tinha precariedades do espaço, enquanto
uso para o teatro tradicional ou uso para o cinema, mas mesmo assim ele foi apropriado por vários grupos. Então não era uma sala de teatro, uma sala de cinema de boa qualidade. E ele ficou meio sendo utilizado, mas sem uma estrutura boa, o que levou ele ao fechamento e daí uma tentativa de reconstrução de sei lá eu que, não era um restauro, que destruiu mais um pedaço dele. Essa parte mais fronteiriça onde nós estamos, ela perdeu um pedaço por conta de uma obra equivocada, mal feita, e que nós conseguimos retomar de novo aquele movimento dos anos 80, mantendo o mesmo nome de SOS Carlos Gomes, para interromper a obra, e a gente conseguiu interromper essa obra para a gente poder fazer uma discussão pública de, afinal, o que queremos, que espaço público será esse. A prefeitura já havia feito um projeto, né, contratado uma empresa para fazer um projeto para a revitalização do Carlos Gomes, tá? E era um projeto assim magnífico, espetacular. É um projeto que foi feito pelos arquitetos da Brasil Arquitetura e fizeram um projeto revolucionário que não pôde ser implantado por falta de recursos, mas era um projeto bastante interessante que criava um espaço de multiuso para ele voltar a ser um cine-teatro Carlos Gomes, né? Com um auditório pequeno para cinema ou para debates, um teatro também não enorme, não gigantesco, espaços para cafeteria, exposições, espaço lúdico, um espaço para encontro, que era voltar a ser aquele cine-teatro Carlos Gomes que estava na memória dos mais antigos e que esses mais antigos contaram para os mais novos. Quando disseram então que ia fazer uma nova reforma, eu pensei para mim, eu falei, mas não tem muito o que preservar do cinema antigo, daquela coisa. O que é que existe ali? Então, o que é que tinha? Tinha essa boca de cena, que era um pórtico muito elaborado no centro, com o rosto do Carlos Gomes. Então, para mim, o cinema se resumia a esse pórtico. E quando eu soube disso, eu falei, bom, o que é que poderia preservar para marcar o Carlos Gomes? Então eu cheguei até a fazer uns croquis, uns esboços, propondo o seguinte: só se preserva o pórtico, que é o que fica, a boca de cena, e o resto tirar tudo. E a gente cria ali um jardim de aproximadamente 4.000 metros quadrados, 3.500 metros quadrados, que seria um jardim para uma área que está necessitando de um espaço para convívio público. Aí logo depois a Secretaria da Cultura de Santo André me convidou para ver uma apresentação assim. Quando eu fui para lá, eu fui com a faca nos dentes para brigar com os caras. Eu falei, pô, o que esses caras estão pensando em fazer nesse espaço aqui? Mas enfim, eu fui com boa vontade, mas eu fui para brigar, porque eu falei, não tem o que preservar naquilo lá. E bom, e aí assisti a explanação do grupo de trabalho da Prefeitura de Santo André e fiquei encantado com o que eles fizeram. E uma coisa que veio mais ou menos ao encontro daquilo que eu estava pensando. A proposta da Prefeitura não era o jardim que eu tinha pensado, que era uma forma mais simples de você se apropriar do espaço. Eles criaram um espaço de convívio público, nos moldes de outros que existem por aí, que era de convívio, de integração entre o urbano, entre o espaço externo e o espaço interno, daqueles que são tão bem propostos que você não percebe muito bem quando é que você sai da calçada pública e quando você entra nesse espaço. E aí, quando nós assumimos na primeira gestão aqui do Paulinho, 2017-2020, então foi retomada essa conversa. Mas como é que a gente vai fazer? Porque você vai contratar um projeto, vai contratar um arquiteto e tal? Não, a gente vai fazer com o que a gente tem na prefeitura. Eu já tinha em mente, porque claro, a gente sempre tem o desejo de reformar, né, um equipamento desse. Mas eu já tinha em mente que assim, cinema de rua não dá para ser. Porque assim, hoje a gente faz um cinema de rua, vai entre a quase comercial,
né, que tenha ingresso vendido, senão você não sustenta. Então eu imaginava já que o Carlos Gomes também não devia ser 2 salas de espetáculo grandes, né? Mas na época eu lembro de pensar assim, a gente podia fazer, por exemplo, um teatro de bolso no Carlos Gomes, com painéis, móveis, entendeu? Que você pudesse então organizar ali dentro uma sala de teatro para 50 pessoas, né? Com praticáveis, e depois desmontar essa sala de teatro, etc. E fazer mesmo um espaço multiuso, que você tivesse um lugar que você pudesse projetar filme, dependendo da ocasião. Logo de cara, eu acho bastante importante já falar sobre a construção do projeto entre várias secretarias, que isso foi bastante relevante e acrescentou bastante ao projeto. Eu dentro da Secretaria de Cultura, com a Mônica e o Belmiro também na Secretaria de Cultura, mas do corpo técnico, né, do Conselho, o Evandro do Departamento de Administração e o Fábio de Obras. Eu acho que essa junção dos 5 arquitetos foi muito importante, porque cada um trouxe uma visão diferente da sua secretaria. Eu sou do corpo técnico, né, do Condefapasa, que é o Conselho de Patrimônio Municipal. Eu lembro que, por eu ser do corpo técnico, nós temos uma responsabilidade que é a vistoria anual de bens tombados. Numa dessas visitas que eu fiz com meu colega Belmiro, que também é autor do projeto, nós adentramos esse lugar, eu ainda não o conhecia. E quando eu entrei, eu fiquei assim muito emocionada, né, de ver o espaço. E aí eu comentei com ele que a gente poderia fazer uma proposta de uso aqui do espaço, né? Como uma área coberta, mais aberta. Comentei que a gente poderia apresentar essa ideia para o nosso diretor de cultura, que é o Marco Moreto. Então a gente buscou um caminho onde a gente pudesse resgatar alguns elementos que eram importantes para aquele espaço e pudesse destacar alguns elementos que estão presentes, que são remanescentes da edificação original, mas colocando junto com esses elementos contemporâneos que permitam que ele tenha o uso, de uma maneira que aquele prédio não falseie uma história, mas ele tem uma narrativa do que era o passado, do que ocorreu durante um tempo, que foi esse momento de abandono, e você destacar o abandono naquela edificação é importante porque é um elemento importante da história daquela edificação, e colocar um elemento presente que dá a condição de que ele tenha uso contemporâneo. E existia uma diretriz de preservação desses bens e valorização deles, bem como a não reconstituição daquilo que foi perdido. Então acho que um dos elementos mais importantes foi a linguagem do projeto, né? O que a gente utilizou de técnicas contemporâneas para distinguir o novo do antigo, né? do que é tombado. Então a gente conseguiu aqui um partido, né? Que a gente utilizou a estrutura em aço, né? Para que houvesse esse contraste, né? Entre o novo e o antigo, numa linguagem contemporânea, né? Então acho que o principal ponto do projeto é essa perspectiva, né? Para que as pessoas consigam entender exatamente o novo e valorizar também o bem tombado. A gente usou aqui, com o apoio do Condefapasa, com a aprovação de todos os órgãos de preservação do patrimônio, é um modelo que a gente vê muito na Europa, né, que é sem dúvida o continente que mais tem patrimônios preservados, até pela própria história, né? Eles conseguem fazer a preservação histórica
como você falou, desses vestígios, né, de tudo que ainda se manteve aqui e que remete a esse patrimônio tombado, com a modernidade que o ano de 2022, nosso século, necessita. Não só na questão da lei, acessibilidade, acesso, toda essa questão, mas também de equipamentos, de poder receber outros tipos de eventos, né? Por isso a gente resgatou até o nome original do Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, porque aqui vai ser um espaço multiuso e que vai estar preparado para receber também as novas tecnologias, né? A gente tem o privilégio agora de usufruir desse equipamento mais moderno, contemporâneo, preservando o valor histórico que ele tem, para a gente poder caminhar com mais tranquilidade e mostrar para as próximas gerações o quão importante é preservar nosso passado, para a gente poder saber qual caminho a gente quer para o futuro, né? Então eu visitei ele recentemente e quando eu vi, eu me emocionei de ver novamente e aqueles detalhes que eles estão, né, tirando as camadas de tinta e restaurando, encontrando os detalhes. Eu me emocionei muito porque me veio toda aquela... Todo mundo me contou do que viveu e da emoção que viveu e que ele era o principal ponto de encontro ali de Santo André, e hoje muita gente, os mais jovens, não sabem talvez disso, conheceram uma outra fase. Então a minha expectativa, o que eu vejo é uma foto que eu vi dos anos 50 de muita gente ali em volta esperando para entrar. Então a minha visão é essa, as pessoas se reunindo para, né, seja qualquer atividade cultural que tenha lá, porque Santo André não tem alguns, mas não tem um desse porte. Então, esse encontro da população num lugar como esse, cheio de história, revivendo, né, os mais antigos, revivendo o que viveu ali, e os novos conhecendo, né, a importância do espaço e também tendo oportunidade de ter uma atividade cultural ali naquele local. Vai ser uma grande surpresa para a população de Santo André, porque vai se ver algo que é inédito, que é muito aberto, que é transparente. Quem está passando pela Senador Flacker vai conseguir, de uma olhada só, ver a Gertrudes Lima lá atrás, porque isso aqui vai ter aquela fluidez, né? Do olhar, do espaço, do nível do pedestre. Então vai ser muito interessante, eu acredito que vai contribuir muito, vai colocar Santo André de novo no mapa, né, cultural. Ou melhor, acontecendo isso, você automaticamente fomenta os outros serviços, né, fomenta outras coisas a acontecerem naquele entorno. Então sim, eu imagino que além da gente fomentar essas coisas, a gente ainda vai começar a criar um horário mais estendido desse centro, porque a gente sabe que é uma região que vive do comércio formal, então 18 horas ele esmorece. Então a gente está imaginando, não no primeiro momento, mas que assim, a partir do movimento que a gente conseguir construir ali, a gente faça esse pedaço do centro ter uma vida também pós 18 horas. Eu quero que a população se aproprie dele, né? A gente quer que as pessoas proponham, sugiram, né? Assim, como você fala, realmente a programação não pode partir só de nós, né? A gente tem muita coisa, muitas ideias. Então é um espaço que propõe uma livre circulação e que a gente espera que haja também livres propostas, sugestões, participação pública mesmo. A recuperação do Cine Carlos Gomes, eu entendo que é uma das coisas inéditas na história do cinema mundial. Você vê quantos e quantos cinemas fecharam suas portas, se transformaram em igrejas, em estabelecimentos comerciais, em estacionamentos de veículos, como foi o caso do Carlos Gomes, e não voltam mais a ser o que eram. No caso do Carlos Gomes, ele volta a ser um espaço cultural. E eu acho que só esse aspecto já valoriza todo o esforço da administração pública de hoje e de ontem pela preservação do espaço. Então eu tenho um espaço multiuso que durante muitos anos movimentou a cidade, movimentou
as pessoas dessa cidade, então diversos encontros, famílias que se formaram aqui dentro. Então essa história está contada nas pedras desse lugar. É muito bom porque a gente confirma com esse movimento aqui do Carlos Gomes a questão que o poder público, né, são órgãos representativos da vontade da sociedade. E aqui é produto disso, porque esse prédio aqui, apesar de ser um patrimônio que na época não havia sido tombado ainda, hoje é, ele correu o risco de deixar de existir, né? E ele só não foi demolido porque a sociedade civil e não o poder público se mobilizou. E esse reflexo na sociedade foi tão grande, e aí envolveu os órgãos, né, os conselhos, e aí foi crescendo, chegando até o poder público em si, né? Ele foi tão grande que gerou da nossa parte assumir um compromisso mesmo com a cidade. Mas o importante é que esse espaço que está sendo inaugurado agora, eu digo inaugurado porque é uma inauguração, ele não é fruto deste momento. Ele é fruto de um caminho longo que foi percorrido, que não deixou que ele fosse esquecido. Esse que é o grande mérito, sabe, da população, que se apropria dessas memórias, né? Então, sob vários aspectos, de artigos escritos na imprensa, de livros que abordam isso, de filmes que usaram aquele espaço como espaço de filmagem, enfim, é preciso que as pessoas saibam que nada nasce do nada. Então, o importante disso tudo é o seguinte: a partir agora deste ano de 2022, eventualmente 8 de abril, as pessoas vão poder dizer: eu encontro com você no Carlos Gomes. Perfeito. Achei muito bom. Perfeito, redondíssimo. Pô, cara, desculpe, mas fiquei emocionado com esse negócio do Carlos Gomes. De encontrar, sabe? Você fala pro cara, eu vou te encontrar no Carlos Gomes. Me emocionou, pô. Eu já me tinha emocionado na hora que eu estava falando, sabe? Mas foi uma coisa muito significativa. As pessoas às vezes não têm o sentido, né, de você saber a importância que isso tem para uma cidade, pô. Nana, vem mais eu dançar no baile moderno. Oh, Nana, vem mais eu, a noite tá me chamando. Oh, Nana, vem mais eu, teu amor se foi no mundo. Oh, Nana, vem mais eu, não fique em casa chorando. Eu vou ligar na tomada, 34 alto-falantes, a de se ouvir distante, a radiola encantada. Hoje ao entrar a madrugada, bote a nota no caderno, no giro do eixo interno, retinha a voz do coquista, se abro, chegue pra pista, que isso é um baile moderno. Dançar no baile moderno. Oh, Nana, vem mais eu, a noite tá me chamando. Oh, Nana, vem mais eu, teu amor se foi no mundo. Oh, Nana, vem mais eu, não fique em casa chorando. No rodopio do dia, a agulha não sai do traz a sacola de disco, não esquece o CD de dia. Hoje é o fim da tardezinha, em meio à modernagem,
34 alto-falantes, a de se ouvir distante, a radiola encantada. Hoje ao entrar madrugada, bote a nota no caderno, no giro do eixo interno. É minha voz do corista, se a bruxa ir pra pista, isso é um baile moderno.